Segundo uma enciclopédia publicada em Oxford há alguns anos atrás, existem catalogadas no mundo 34 mil religiões. E quando alguém quer seguir a Deus, a sua palavra, ele se pergunta, mas para onde eu vou? E aí está a Babilônia. E Babilônia está se polarizando em 4 segmentos. Primeiro polo de igrejas, só se preocupa com o dom de línguas. Segundo polo de igrejas, só se preocupa com exorcismo. Terceiro polo de igrejas, só se preocupa com a cura divina. E quarto polo, teologia da prosperidade. Todas as igrejas hoje estão se polarizando. Primeiro bloco de igrejas, só se preocupam com o dom de línguas, ou glossolalia. Amigos, o dom de línguas é um dom bíblico ou não? Sim, é. Mas o que acontece no pentecostalismo hoje, na minha opinião, não é o verdadeiro dom de línguas. E por que não é? Eu não tenho muito tempo, mas eu queria dar 3 motivos para vocês. Primeiro, o dom de línguas na Bíblia, a sua primeira ocorrência foi em Atos 2. E lá em Atos 2 nós aprendemos que os discípulos que falavam o grego e o aramaico, para que o evangelho fosse pregado, eles falaram em outras línguas, não línguas estranhas, outras línguas. E se você enumerar, havia no dia de Pentecoste, em Atos 2, 16 nações reunidas. Partos, medos, elamitas, naturais da Capadócia, da Mesopotâmia, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, 16 nações, que não falavam a língua dos discípulos. E para que Deus pregasse o evangelho para estes povos, Deus deu aos discípulos a habilidade de falar uma língua com a qual eles nunca haviam entrado em contato. Então, o dom de línguas na Bíblia é Deus capacitar você a falar uma língua com a qual você nunca teve contato, nunca estudou. Por exemplo, se estivesse entre nós nessa noite um russo que não entendesse nada de português e Deus quisesse alcançá-lo, eu estaria pregando como estou e ele entenderia perfeitamente o que eu estou falando. Primeiro ponto, o dom de línguas é a habilidade de falar uma outra língua com a qual você nunca teve contato. Segundo ponto, todos os que estavam em Jerusalém naquele dia estavam estupefatos e diziam um para o outro assim: não são esses aí galileus os que estão falando? Como, pois, os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? O adjetivo usado em Atos 2 é língua materna. Amigos, qual é a língua materna da Inglaterra? E da França? E da Alemanha? Ou seja, o dom de línguas é você falar uma língua falada por alguma nação. Terceiro ponto. A 1 Coríntios 12 nos ensina de que o dom de línguas e os dons espirituais é uma distribuição do Espírito Santo. Se é Ele quem distribui, nas palavras de Paulo, como lhe apraz, eu não posso pretender que todos na igreja tenham o mesmo dom. Porque não sou eu quem distribui, é o Espírito Santo. Mas a doutrina pentecostal da subsequência ensina que quando o crente é batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas. E se ele não fala em línguas, é porque ele não foi batizado com o Espírito Santo e continua sendo um cristão de segunda categoria. Você está entendendo porque eu não acho que o que acontece no movimento pentecostal é o autêntico dom de línguas? Porque todos falam ao mesmo tempo uma língua que não é materna de nação nenhuma, ninguém entende o que fala, ninguém entende o que ouve, e o culto vira uma verdadeira balbúrdia,
uma bagunça. E enquanto esses movimentos estão nesses cultos balbúrdigos, a palavra de Deus, ela permanece como? Fechada. E você, quando conversa com cristãos hoje, você percebe a superficialidade do conhecimento bíblico. Não sabem nada de Bíblia. E a culpa não é deles, a culpa é dos líderes que têm a função de ensinar e não ensinam. E milhares de pessoas estão enredadas nessas igrejas, falando línguas e línguas, e não estão aprendendo o puro evangelho de Cristo. Mas o que nós lemos em Apocalipse 18:4? Sai dela quem? Ou seja, Deus tem um povo em Babilônia. E em qualquer denominação, em qualquer igreja, em qualquer movimento, Deus tem filhos e filhas sinceras, a quem Ele está chamando para sair da confusão, para sair de Babilônia e se unir ao seu povo. Eu fiz teologia com um rapaz chamado Giovanni, que hoje é pastor adventista também. E ele por 8 anos foi membro de uma igreja pentecostal e falou línguas. Em classe, quando estudávamos esse tema, nós perguntamos para ele: Giovanni, você falou línguas 8 anos, e o que você falava? Ele disse: eu nunca soube. Mas se você nunca soube, como é que funcionou isso? É porque todo culto na igreja, todo mundo começa a falar, e é dito que quem não fala, porque não foi batizado com o Espírito Santo, é um cristão de segunda categoria. E todo culto eu ficava querendo falar também, porque todos falavam e eu não. E um dia, naquele euforismo, eu comecei: Harabarashura, Shurabarahara. E o pastor disse: foi batizado. E a partir desse dia eu nunca mais parei de falar. Mas eu nunca soube o que eu falei. Giovanni não é um caso isolado, porque eu já entrevistei dezenas de pentecostais com a mesma pergunta: o que é que você está falando? Eu não sei. E o que é que você está aprendendo e edificando? Não há resposta. Eu atribuo a 2 coisas o dom de línguas no movimento pentecostal. Primeiro, pessoas honestas e sinceras, que na busca pela verdade, com sede de Deus, elas começam a falar, movidos pelo ambiente, no desejo de ser aceitas por Deus e serem batizadas. Segundo caso, pessoas mal intencionadas, que estão fazendo uso do dom para segurar as pessoas na ignorância e para fazer destas fantoches, para extrair delas o que eles querem. Segundo bloco de igrejas, só se preocupa com exorcismo. Todo culto tem exorcismo. Há uma semana atrás eu estava zapeando a TV e eu parei num canal desse exatamente no momento em que o pastor estava exorcizando. Lembre-se, o exorcismo é um dom bíblico. Deus dá esse dom para alguns na igreja. Mas quando o pastor começou a exorcizar uma mulher, eu daqui a pouco percebi que essa mulher estava com um microfone de lapela, aqui assim, para que a sua voz saísse perfeitamente na TV. E eu comecei a pensar comigo: será que essa mulher foi para o bastidor e colocaram ela, maquiaram ela, botaram uma lapela nela, para daqui a pouco entrar para ser exorcizada? Como é que eles fazem? Porque na TV tem horário para começar e terminar. Será que agenda um diabo para segunda, um diabo para terça, um para quarta? E outro dia, uma dessas mulheres disse para mim assim: vocês adventistas, vocês não têm poder, porque vocês não expulsam demônios. Eu disse: poder não tem a tua igreja, que todo dia tem demônio nela. Cadê o poder dessa igreja que expulsa o demônio na segunda, na terça ele volta? Expulsa na terça, ele volta na quarta. Todo culto é exorcismo. E ali as pessoas oram e são derrubadas, jogadas ao chão, e estão dizendo: é o mover do Espírito. Amigo, quando o Espírito move em você, ele te ergue, ele nunca te joga no chão. Quem joga no chão é o diabo, o Espírito só ergue.
E enquanto as pessoas estão envolvidas nesse sensacionalismo espírita, a palavra de Deus continua fechada. O diabo pode querer se manifestar na igreja adventista em um momento ou outro? Sim ou não? Sim. Mas quando ele quiser fazer isso, o que a igreja vai fazer? Vai orar. A igreja vai orar e ele vai ser expulso daqui. Sabe por quê? Porque aqui não é o lugar dele. Porque essa aqui é a igreja de Deus. Ele não tem lugar nessa igreja. Terceiro bloco de igrejas. Só se preocupam com cura divina. E outro dia, vendo um desses aí, televisor, um desses teleevangelistas, ele contava que tinha voltado de um culto abençoado, onde ele fizera uma oração e 408 caroços foram curados. E eu fiquei me perguntando, 408? Será que ele entrevistou essas pessoas antes do culto? Será que ele as entrevistou depois do culto? Todas elas tinham um problema de caroço, e ele contou uma por uma para saber que eram 408. Se houvesse cura divina de fato nesses movimentos, não haveriam filas nos hospitais, haveriam filas nas portas das igrejas. Agora, quantas histórias você e eu já ouvimos de gente paga para encenar? De pessoas que chegam lá e são curadas de uma cadeira de roda, e depois amigos meus disseram, mas eu conheço essa pessoa, ela nunca andou em cadeira de roda. E estes que estão fazendo de igreja uma forma de se enriquecer, estão monopolizando a fé do povo, para arrancar deles apenas o que eles querem, dinheiro. E por falar em dinheiro, quarto bloco de igrejas, só se preocupa com a teologia da prosperidade. Dá o que você tem para Deus e você vai prosperar. Se você não prosperar, é porque há uma maldição em sua vida. Se você pagar tanto, nós vamos tirar a maldição. Cristo nunca prometeu isso para ninguém. O discurso de Cristo é o oposto. Ele disse para o discípulo que tentava segui-lo: as aves dos céus têm os seus ninhos, as raposas os seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Você quer seguir? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E enquanto que as pessoas, e eu volto a refrisar, gente honesta, sincera, de boa fé, na sua busca por Deus, começa a dar tudo o que tem para estas pessoas, esses donos de igreja. E sabe o que acontece? Eles estão enriquecendo à custa da simplicidade do povo. Eu sou adventista desde os 13 anos. Eu tenho uma grande alegria todo mês quando eu devolvo meu dízimo e dou a minha oferta. Sabe por quê? Porque a igreja adventista não tem dono. Pelo menos humano. Quem é o dono dessa igreja? É Deus. Pastor Fernando cuida dessa igreja. Se ele quiser vender esse piano, ele não consegue. Porque não é dele. Tudo que nós temos pertence a Deus. A igreja pagou quase 100 milhões numa geradora comercial a Novo Tempo, há um pouco mais de 2 anos atrás. E de quem é Novo Tempo? É de Deus. O pastor Antônio Totti não consegue vendê-la. Qualquer pastor adventista nesse Brasil pode estar aqui na central de Curitiba, ou pode estar lá no interior de Minas Gerais, em Aimorés. O salário dele é o mesmo. É o mesmo salário. E se alguém devolver um dízimo aqui esse mês de 10 milhões, o salário do pastor não vai ter R$1 a mais. Porque todo o dinheiro que entra para essa igreja é de Deus.
Não se engane. A igreja adventista tem um único dono, e é Deus. E tudo que essa igreja tem deve ser empregado para a pregação do Evangelho, não para enriquecer seus pastores. Não é bom pertencer a uma igreja que não tem dono? Leia comigo o último verso dessa noite. Apocalipse 17, 12. 16, 12. Apocalipse 16, 12. Apocalipse 16, 12 diz assim: derramou o cesto, a sua taça, aonde, irmãos? Cujas águas o quê? Para que preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Sabe quem são os reis que vêm do lado do nascente do sol? Cristo e seus anjos. O rio Eufrates vai voltar a se secar na sexta praga. Babilônia vai cair. Essa Babilônia mística ou espiritual. E o rio será secado para que Cristo volte a essa terra. Ciro é um tipo de Cristo. Babilônia antiga é um tipo da atual Babilônia mística. E o secamento do rio Eufrates simboliza no Apocalipse a preparação das condições políticas e sociais e espirituais para a volta de Jesus. A história vai se repetir. E sabe qual é a notícia não agradável que eu tenho para dar a vocês? Se a história vai se repetir, na hora de irmos para os céus, muitos não quererão ir. E sabe por que não quererão ir? Pelo mesmo motivo. Porque criaram laços, raízes em Babilônia. E na hora que o nosso rei chamar, eles não vão querer sair. Por isso, nessa noite, eu tenho 2 apelos a fazer. 2 apelos. Será que alguém que está conosco nessa noite, ao fazer uma análise da sua vida, percebe que tem laços com Babilônia? O que seria esse laço com Babilônia? Eu não sei, porque eu não conheço você. Mas será que quando dá o pôr do sol do sábado, nós estamos envolvidos com outras coisas ainda e não estamos prontos para receber o santo dia a cada semana? Isso pode ser um laço com Babilônia. Será que quando chega o final do mês eu não estou separando os meus dízimos e as minhas ofertas para devolvê-las a Deus? Isso pode ser um laço com Babilônia. Será que quando eu sento com minha família à mesa, eu coloco sobre ela alimentos que a Bíblia não recomenda? Eu estou fazendo uso de coisas que não são benéficas à saúde? Isso pode ser um laço com Babilônia. Será que no Facebook eu estou tendo conversas íntimas com uma outra mulher que não é minha esposa? Com outro homem que não é o meu marido? Isso pode ser um laço com Babilônia. Será que eu estou pretendendo construir uma família e estou intencionando começar a namorar um rapaz que não tem a mesma fé que eu tenho? Uma moça que não pensa como eu penso, que não tem a mesma experiência religiosa e nem quer ter do que eu? Isso pode ser um laço com Babilônia. Eu não sei qual é o seu laço, mas eu sei de uma coisa. Nessa noite está aqui aquele que tem poder de nos libertar de todos os laços. Nessa noite está aqui aquele que pode dar a você a vitória que você está buscando há anos e anos em sua experiência religiosa. Por isso, antes de fazer o meu apelo, eu queria contar uma última história. Eu estava pregando numa igreja e disseram assim para mim: pastor, prega sobre o batismo,
Porque aqui há muitas pessoas que fizeram estudos bíblicos e algumas precisam ainda tomar sua decisão por Cristo. E na última hora eu mudei o meu sermão e eu preguei sobre o batismo. Eu fiz o apelo e vários vieram à frente, entre eles uma jovem que chorava muito. E observei que ela chorava desesperadamente. Terminado o apelo, eu orei, nós nos despedimos. Eu já estava dentro do carro para ir embora, quando um ancião se aproximou e disse: pastor, você pode voltar à igreja para dar atenção a uma jovem? Eu disse: posso. E quando eu voltei para dentro da igreja, só estava ela sentada aí. Ela chorava tanto que ela não conseguia falar. Eu busquei um copo de água, ela tomou, se acalmou. E ela disse assim para mim: pastor, você viu que eu fui num apelo essa noite? Eu disse: eu vi você. Mas por que você está tão desesperada? Ela disse: pastor, é porque eu não poderia ter ido num apelo. Mas por que não? Pastor, o senhor não sabe minha história. Há 6 meses lá em casa, meu esposo estava desempregado e nós estávamos começando a passar fome. Num ato de desespero, o meu esposo fez um pacto com o diabo. E a partir daquele dia, as coisas começaram a chegar lá em casa. Nunca mais faltou dinheiro. Nunca mais faltou comida. Isso tem 6 meses. Mas há 2 meses nós não temos mais paz. Porque foram na minha casa 2 irmãs aqui da igreja e começaram a estudar a Bíblia comigo. E eu vim aqui na igreja essa noite para receber um certificado que elas me prometeram. Mas sabe por que eu não poderia ter aceito o apelo para o batismo? Porque o meu esposo me disse que o dia que alguém lá em casa se tornar cristão, o diabo vai levar. E parece que está se cumprindo. Porque essa semana eu fui ao médico. Eu estou grávida. E o médico disse para mim que dessa gravidez, ou um ou outro vai sobreviver. Ou só eu, ou só a criança. Pastor, será que o diabo está cobrando o que foi prometido? Eu disse: Cláudia, você não fez pacto nenhum com o diabo, certo? Não, foi meu esposo. Então o diabo não pode cobrar aquilo que não foi oferecido. Eu nunca vi alguém aceitar a Cristo e se arrepender por isso. Por isso tenha fé que Deus vai te abençoar. Mas você tomou a decisão certa.